E aí, gente? Tudo beleza? Tudo certinho? Que bom, graças a Deus! Sempre! Bom, gente, vamos lá. Hoje não tem cola, hoje vai sair tudo aqui das caçuletas referente a papo, né? A feedback aí com vocês que participam aqui do canal. Então é uma soma de perguntas que vai ficando na minha cabeça. Para alguns eu já consegui dar resposta, para outros eu ainda não consegui. Então eu vou aproveitar e fazer um vídeo em cima de tudo isso e vamos ver como é que vai sair e de repente ajuda mais pessoas. Sempre lembrando, gente, esse canal aqui, o meu canal, o nosso canal aqui, ele é de soma, ele é de multiplicação de conhecimento. Ele não tem nada a ver com subtrair ou com dividir. Valeu? Então a ideia aqui é propagar ideia, é propagar conhecimento, é somar amigos, tá? Por isso que eu sempre falo, aqui não se fala mal de ninguém, tá? Porque quando começa desse jeito, a ideia é de divisão, eu não quero isso, então já vai o recado, o que um falou, o que o outro falou, se não falou o meu nome, não é comigo, beleza? Cada pessoa tem seu temperamento, cada pessoa tem seu jeito, cada pessoa tem sua criação, e a gente, para poder viver em harmonia, a gente tem que entender o próximo, tá? Então vamos viver a nossa vida, né? Que Deus deu a vida pra gente, né? Cuidar da nossa, não de cuidar da do outro, a do outro, que cuide ele da melhor forma possível, beleza? E o que aqui se faz, aqui se paga, beleza? Então não é recado pra ninguém, deixa pra lá. Então, gente, vamos lá. Diante do que todo mundo comenta, diante de que todo mundo fala, às vezes a gente fala uma coisa e dá margem à interpretação de forma diferente, né? Então, vamos colocar assim. Quando eu fiz aquele vídeo da disbiose, eu não fiz aquele vídeo para falar que isso acontece em todo lugar, que isso é uma doença terrível. Ah, como eu vou fazer para corrigir esse problema? Vamos colocar dessa forma, gente. Eu sempre falei, vocês estão aqui ouvindo, manejo não se discute. Ponto. O que dá certo para mim pode não dar certo para você. Pode dar certo para uma porção de gente, mas pode não dar certo para uma outra porrada de gente. Por quê? Por causa do ambiente, por causa das aves. Vamos traduzir assim, que o seu criador, o seu espaço de criação, hoje seria o Brasil. Vai existir a China, a Rússia, os Estados Unidos, beleza? Tá dando agora o coronavírus, que veio do criador chinês, beleza? Aconteceu um problema lá e agora todos os outros criadores estão tentando bloquear para que não entre esse vírus no país, no criador de cada um. Deu para entender? Quando eu falei que os seus pássaros já estão ambientados e já ganharam resistência e anticorpos do teu criador, do teu país. Caso aconteça algum problema diferente, isso veio de fora para dentro. Então veio algum problema lá do criador chinês,
para o Brasil, para o criador dos Estados Unidos, para o criador da Itália. Vou dar um outro exemplo. O amigo me mandou um vídeo colocando: Zé Carlos, isso aqui é piolho? É aqueles piolho vermelhinho. E onde estava instalado esses piolhos que ele me mostrou? No pote de mistura de sementes. Ou seja, então, o meio que se propagou piolhos, no caso desse amigo, veio a infestação na mistura de sementes e entrou no criador dele. Porém, já houve infestação aqui de piolhos também aqui, acho que no ano passado, ou no ano retrasado. Por quê? Porque entrou uma pomba rolinha dentro do meu criador, no meio da criação. Então, são agentes de fora para dentro que estão entrando no seu criador. Ponto. Isso é um exemplo. Um segundo exemplo: ah, Zé Carlos, meus canários estão com problema de pata. Não é porque eu fiz o vídeo do excesso de proteínas e comentei que o excesso de proteínas poderia dar problema de pata e depois desculpa, gente. E depois também lancei o vídeo da disbiose, que por algum acaso também pode promover o problema de pata. Ou seja, são dois vídeos, dois momentos diferentes que houve uma causa idêntica, ou mais ou menos idêntica, porque precisaria haver as lesões da pata de cada canário, porque uma pode promover um inchaço, uma descamação, uma vermelhidão, um calinho embaixo da pata do canário onde ele pousa. Então, já foi falado também aqui que muitas doenças têm quase, acho que até eu citei resfriado e gripe e dengue, que podem ter os sintomas muito próximos, porém são diferentes tipos de doença que depois a gente tem que ir atrás e verificar. Mais uma vez, quando a gente insiste em desinfecção, em limpeza, isso é essencial. Tem muita gente, assim como eu, que sou da cidade, não tenho ideia como é feito muitas coisas lá no campo. Mas se a gente hoje entra aí no Google e a gente coloca granja ou coloca criação de frangos e mostra aquelas estufas enormes com baita de uns ventiladores gigantescos, que é para poder tirar aquele ar viciado lá de dentro. Outros vídeos vocês vão ver que eles trocam a cama, não é cama com travesseiro, onde os bichos pousam, né? Eles fazem tipo de uma cama com algum tipo de material para não ficar em contato direto com o solo. Vocês podem verificar que eles passam maquinário para tirar de tempos em tempos, retirar esse material, e aí vem até com a vassoura de fogo para poder queimar. Então, a preocupação dentro do seu criador, dentro da sua granja, dentro da sua casa. Você chega na sua casa que foi lá pisando na rua. O japonês tem esse cuidado. Entrou dentro de casa, tira o calçado. Na minha casa a gente se acostumou desse jeito. A gente chegou, deixa o calçado lá no tapetinho do lado de fora e entra descalço, e aí já tem seu chinelo, a sua pantufa ali do lado da porta, já calça e anda para dentro de casa. Por quê? Porque novamente você não sabe a quantidade de sujeira, de bactéria, do que tem lá fora. Você pode ter passado e pisado em xixi de rato sem saber. Você pode ter passado em fezes de cachorro que estava mal lavado.
Então você pode ter passado por um monte de coisa que está impregnado no teu calçado. Você pode ver, eu tenho um chinelo aqui agora, que eu estou usando dentro do criador, e tem um outro chinelo que ficou lá, ali no cantinho. Então quando eu entrei, eu tirei o chinelo de fora, tem um pano ali que eu posso mostrar para vocês que fica com álcool, ou com algum tipo de desinfetante, e eu faço a substituição do chinelo para poder ficar aqui dentro. Porém, isso também não é o suficiente, porque eu também tenho uma tela aqui enorme, que eu já falei para vocês que é para fazer a ventilação, a renovação de ar aqui dentro, mas esse ar que vai entrar dentro do meu criador também vai vir com partículas aqui para dentro, que podem de alguma maneira contaminar o ambiente. Porém, as suas aves, como estão confinadas aqui dentro, como eu falei, elas já vão tendo anticorpos. Então todo esse tipo de preocupação, para quem quer ser um criador e ter sucesso, tem que ter em mente isso sim. Porque senão você vai comprando canário e botando dentro do seu criador e vai vendo que cada dia está morrendo um canário. Ou está acontecendo um novo tipo de doença. Porque já foi falado aqui que se vocês se atessem, ou se eu mostrasse a lista da quantidade de doenças que existe, que pode acometer, pode, não significa que vai. Você não criaria canário, vai criar cachorro, que de repente é um bicho mais resistente. Se der um probleminha, você leva no veterinário, ele já aplica uma injeção, dá não sei o que, e o animalzinho já está melhor. A resistência dos canários é muito menor do que a dos cachorros. E consequentemente, mesmo que você também procure um veterinário, veterinários especialistas em canário ou em aves são muito poucos, porque muitas das vezes não vale a pena para ele aplicar uma injeção ou dar uma consulta, porque o resultado, como já foi falado aqui também, o resultado, como o metabolismo do canário é muito acelerado, de repente o bicho morre. Ou o próprio dono não vai querer de repente pagar uma consulta, sei lá, de 100, 120 reais, porque de repente 100, 120 reais é o preço que ele compra um novo canário. Só se realmente o proprietário tiver muito amor naquele bicho, já tiver muito tempo com ele. Beleza? Isso também já foi falado aqui dentro. Então quando a gente insiste em limpeza, em esterilizar, é para que não se propague as doenças. Já foi falado aqui, eu mostrei, acho que no vídeo anterior para vocês, que eu não tinha jornal e como é que estava o estado do meu papel. Fiquei bolando, já arranjei um jeitinho, né? Como eu falo para vocês que o criador não para um minuto, né? Dos bebedouros que os canários estavam tomando banho, eu fiz o teste. Primeira coisa que eu fui lá ver foi isso, e realmente os canários pararam de tomar banho no bebedouro. Então é mais uma ideia que eu vou passar para vocês. E então, gente, pode, não é que vai acontecer, ou se vai acontecer algum dia. Então o que acontece? Também já foi falado aqui, esta comunidade, este país que está aqui, eu acabei de chegar, fui dar uma olhada, já tinha um passarinho morto lá no fundo da gaiola. Eu deixei lá para vocês poderem verificar, nem verifiquei qual é o problema. Agora se você fala para Zé Carlos, quantos canários morrem aí? Sei lá, não tem data certa. Um passarinho na semana, um passarinho a cada 10 dias, um passarinho a cada mês, não tem conta certa aqui. Não tem conta certa. Como eu falei para vocês, eu vejo muita gente falar de que meu canário embolou. Os meus canários, vocês já ouviram falar que os meus canários não embolam.
Porque se o canário embolasse, tem sim, aquele canela cobalto que eu também vou mostrar, que ele lá embolou, por isso que está separado. Então, quando o canário embola, é um demonstrativo que alguma coisa está errado e que eu preciso agir. E eu estou todo dia passando o olho. Agora, se o canário não embolou no dia seguinte, morreu, já foi falado assim, como é que eu vou dar algum tipo de medicamento para o bicho? Então, mais uma vez, a insistência é em limpeza. Como eu já falei, o canário está lá dentro da gaiola dele. Ele defeca. Essas fezes, algumas vão pegar na grade e outras vão para o fundo da gaiola. O canário vai descer para poder se alimentar. Vai pisar nessas fezes. Ele não tem braço, ele só tem as patas. Então ele veio no fundo da gaiola, pisou nas fezes e voou para o puleiro. Então ele já levou fezes para o puleiro. Como ele não tem as mãos, ele vai se limpar muitas vezes ou vai sentir uma coceira. Com o que ele vai se limpar? Ou o que ele vai se coçar? Com a pata que estava suja de fezes. As fezes que passou para o papel, se você não trocar o papel periodicamente, se não tiver ventilação, se pegar um período de muita umidade, essas fezes na sua decomposição, ela não vai emitir gases? Esses gases, no caso amônia, o canário que está ali embaixo, não vai aspergir? Não foi falado isso? Agora, quais as doenças que determinado canário poderia pegar só por esse detalhe? Vai depender, porque até uma voadeira com 10, 15 canários, cada um também tem a sua imunidade, a sua resistência. Um pássaro que naquele momento poderia estar mais fraco, ele poderia pegar alguma doença A. E um outro pássaro a doença B e um outro pássaro a doença C. Só que, como a gente está nesse universo, a gente tenta o quê? Englobar o plantel como um todo e não como um ser único e individual. E aí fica muito difícil, porque você não vai ficar extraindo exame de sangue ou tirando exame de fezes para poder verificar qual é o tipo de doença que o seu canário tem. Deu para entender agora? Agora, a disbiose, quando eu falei sobre a disbiose, que é uma doença, tira esse dedo, uma doença, né? A disbiose nada mais é, vamos colocar assim, não é uma disfunção nem um desarranjo, é um descontrole, vamos colocar assim, entre, como a gente falou, que existem as bactérias boas e as bactérias ruins. E aí, como as ruins superaram, que as bactérias ruins, o animal, nós, ingerimos o alimento. Esse alimento, ele tem que ser digerido ou decomposto. Vamos colocar assim, se indivíduo um pedaço de carne, no caso do passarinho, o alpiste, a semente. Ela entra no passarinho e vai ter que ser decomposto, vai ter que ser partido para poder o quê? Se transformar, o organismo, vou pegar essa vitamina C, vou pegar essa vitamina B, vou pegar essa vitamina A, vou pegar essa vitamina E. Então esses nutrientes vão para o pássaro, para dar energia. Agora, se existe esse desequilíbrio, essa taxa de absorção de nutrientes para o pássaro vai ser menor. Deu para perceber? E como também esse descontrole também atinge a parte imunidade do pássaro, então o pássaro ele vai estar com portas abertas para inúmeras doenças. Deu para perceber? Então, do que eu estou falando, isso é só uma que eu estou falando. Existem outras, a coccidiose, que vocês aí tem outros canais que os amigos também já comentaram. Então eu comentei de um tipo de doença que existe, que de repente é fácil controlá-la,
com os probióticos aí, como eu já falei, que você pode administrar na farinhada, e os pássaros é uma maneira de aumentar a imunidade dos pássaros, mas não significa que vai resolver 100% do seu plantel, beleza? E aí o pássaro, estando com a imunidade mais alta, vai criar uma barreira para introdução de diversas doenças que estão aqui nesse meio. Lembra que eu falei para vocês, quem acompanha, quando deu problema no globo ocular daqueles passarinhos, eu ainda falei que de repente o culpado tinha sido eu, por não ter lavado de repente a mão direito, ou por ter trazido isso da rua na minha roupa. Então, é isso que eu estou falando. Agora, você imagina um ambiente fechado, sem ventilação, sem troca de ar, em suspensão, um monte de coisa. Teu pássaro, ao longo do tempo, é lógico que vai estar suscetível a isso, beleza? Vou mostrar por isso que eu insisto. E outro, cloro, não pensa que eu botei cloro como vocês veem direito ali, que eu boto cloro no balde e vou enfiando e o cloro vai ficar, é o mesmo cloro para uma semana, para um mês, não. O cloro aqui é para 2 dias, no máximo, senão também o cloro perde a sua eficácia. Outra coisa que eu lembrei, aí gente, não posso fazer nada também. Não adianta ficar falando para vocês que vocês têm um ventilador para baixar a temperatura e tem um exaustor para tirar o ar velho para fora e depois eu ter como resposta, mas é calo, e a conta de luz? Não vou comentar mais nada, eu vou ir para trás. Olha aí, novamente que eu insisto, tá aqui, ó. Mais uma vez as grades de molho no cloro, ó. Tudo, ó lá, onde não deu tempo, tá aqui, ó. É cloro com tempo de validade, vai ser jogado fora. No caso aí tá seco, tá vendo? Então eu já esvaziei. Olha aí para quem gosta de pena. Detalhe aqui, gente, que eu falei para vocês, reparem, qual foi a solução? Dá para focar aí? Dá, né? Olha lá o que eu fiz, ó. Opa, olha lá. Olha o papel como tá. Seco. Olha o de cima aqui, ó. Molhado. Molhado. Tá vendo? Aqui, ó. Molhado. Aqui, ó. Não sei se dá para ver bem. Molhado. Vou parar aqui para falar com vocês e me despedir. Então, gente, qual foi o macete? Peraí. Qual foi o macete? Enforca gato, engasga gato, abraçadeira de nylon. Eu tinha essas aqui que eu uso para juntar as gaiolas, olha lá. Aí o que eu fiquei pensando? Pô, os pássaros eles querem tomar banho. Eles vão lá, mete a cara e fica chacoalhando tudo para fora. O que eu posso fazer para diminuir? Nesse caso aqui, como ela é estreita, ó, eu usei 2 braçadeiras de nylon. Deixa eu ver se está focando, senão não tenho imagem depois para ver como é que fica. Olha aí. O que eu fiz? Olha que beleza. Usei 2 braçadeiras de nylon, olha lá. Diminuí aqui, ó, a área que o pássaro teria como se banhar, tá vendo? Agora ele só fica com essa pontinha aqui para beber água. Então ele bebe a água e não desperdiça mais. Agora ficou legal, ó. Tá vendo? Então, esse tipo de situação, existe braçadeiras mais largas. Isso aqui custa merreca. Então você, em vez de repente de usar 2, você pode usar só uma e resolve o problema. E ó, o consumo de água que normalmente fica aqui, ó, eu tenho certeza que agora, além de
não desperdiçar, eu tenho certeza que vai sobrar água. Essa água não vai para o papel, para umedecer o papel, para esse papel úmido ajudar a decomposição das fezes e o mau cheiro. Então você tem sempre que estar pensando o que eu posso fazer para melhorar a saúde dos meus pássaros, tá bom? Então vou encerrar por aqui porque já está longo o vídeo, eu ia mostrar outra coisa ali, mas faço outro vídeo mais para frente. Valeu, gente! Beijo enorme, gigantesco no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!